Prontinho. Muito boa noite, pessoal. A gente chegou agora no sexto capítulo do livro do Tim Keller, o Deus Pródigo, né? Que ele aborda sobre um Deus que, ao contrário do filho que gasta tudo nos próprios prazeres, Tim Keller aborda esse Deus que gasta tudo para nos resgatar, né? Ele se entrega a si mesmo para nos resgatar. E no capítulo 6 Tim Keller ele vai abordar sobre redefinindo a esperança. E ele destaca a passagem onde diz foi para uma região distante. E aí a gente começa a discutir agora sobre esse contexto onde essa parábola foi contada. A gente viu nos outros capítulos que naquele contexto ali de Lucas 15, quem estava se reunindo ao redor de Jesus eram os publicanos, eram os fariseus e eram os pecadores. Então, tinha muita gente que estava ali ao redor. E saber desse contexto nesse momento é importante para os capítulos anteriores. Só que Tim Keller destaca que essa história que Cristo está contando ali junto a esse povo está dentro de um contexto muito maior. É um contexto muito mais amplo, que é o contexto de onde nós todos somos exilados. Então, ele reconta a história de toda a humanidade e mostra que Deus promete que há uma esperança para todo mundo. Boa noite, pastor. Ei, boa noite, pessoal. Desculpa aí o atraso, mas estava atendendo duas irmãs da igreja. Não, sem problema. Podem continuar aí, tá? Tô aqui, pode continuar Beleza. hoje. Então, nessa parábola, Jesus destaca que o filho mais novo ele parte para uma região distante, esperando uma vida melhor, mas ele acaba frustrado. Então ele começa a sentir uma saudade de casa e Tim Keller destaca que o mesmo acontece conosco, né? Nós também temos dentro do nosso peito uma saudade de casa. E aí a palavra casa aqui, ela exerce uma influência na nossa vida que ela é maior do que a simples construção, né? O simples ambiente. A palavra casa significa aquele lugar onde a gente se sente aceito, onde a gente se sente amado, onde a gente se sente confortável de fato, né? Então, muitos de nós, a gente tem uma memória do passado, de algum lugar da nossa infância, onde a gente realmente se sentia aceito, se sentia confortável, e ter essa memória, talvez até de uma casa que você já morou, ou a casa de uma avó que você já visitou, dá aquela sensação de saudade, né? E aí, quando a gente tem a oportunidade de ir lá naquela casa que a gente tá com tanta saudade, a gente sente tanto apreço, quando a gente chega lá, a gente fica decepcionado porque a gente não sente do mesmo jeito que a gente achou que ia sentir. A gente começa a reparar alguns defeitos da casa, a gente percebe que estar ali por si só não traz aquele sentimento de completude que a gente esperava, né? Então a gente acaba ficando frustrado. Então, hoje, Tim Kelly destaca aqui que hoje as visitas feitas ao lugar sempre deixa no ar uma sensação de perda. Nossa, mas eu tinha alguma coisa aqui, agora não tenho mais, eu tô sentindo um vazio aqui, mesmo voltando aqui, né? É, E aí ele continua aqui que o conceito de casa ele é mais poderoso do que a simples localização, né? E os fortes sentimentos que cercam revelam uma profunda saudade dentro de nós por um lugar perfeito que nos abriga, onde podemos ser ou talvez encontrar o verdadeiro eu interior. Então, Tim Keller começa a abordar que muitas vezes dentro de nós existe essa saudade de algo, de um lugar perfeito, só que quando a gente entra em contato com esse lugar dito perfeito, a gente não se sente completo. E aí tem uma frase que é atribuída a Dostoiévski, só que não tem nenhum registro disso, né? Que ele fala que existe no homem um vazio do tamanho de Deus, né? Então aqui a gente começa a perceber que quando o filho ele sai de casa e ele sente saudade de casa e ele está querendo retornar para casa, ele está querendo retornar para aquele sentimento de completude. E agora que isso que vai diferenciar nessa parábola
que ao contrário de nós, que quando a gente vai visitar esses lugares que a gente, na nossa consciência, na nossa lembrança, é perfeito e quando a gente chega lá se frustra, o filho, quando ele retorna ao lar, ele encontra mais daquilo, mais do que ele esperava receber. Tanto é que ele fica surpreso que o pai foi ao encontro dele, ele fica surpreso que o pai preparou um banquete para ele, então ele fica muito surpreso. Então, continuando aqui, o Tim Keller ele aponta que sentimentos tão desesperadamente promissores que caíram de volta. é, Ele destaca aqui de um verão que John Knowles foi passar em New Hampshire, que eles sentiam um sentimento tão promissor, tão bom, que só dele pensar naquele sentimento ele já começava a chorar porque ele ficava muito alegre, só que ele sabia que ele ia ser frustrado ali, né? Então ele ficava assim, poxa, eu tô tão feliz que eu vou voltar para aquele lugar onde eu passava meu verão, só que eu sei que quando eu chegar lá não vai ser aquilo tudo. E muitas vezes a gente vai carregando essa saudade, essa expectativa dentro de nós. E a gente sempre percebe que nossas expectativas acabam frustradas. E aí tem uma palavra no alemão que sintetiza esse conceito, que é o Sinnschutz. Eu não sei pronunciar alemão, mas eu coloquei no Google, o tradutor ele falou que pronuncia aqui, assim, né? Que é Sinnschutz, que fala que é uma saudade, uma profunda saudade de casa, mas com uma saudade subjacente, acima daquilo que a gente está acostumado, né? É quase como se fosse a saudade espiritual que o C.S. Lewis aborda no livro, no sermão, né? O Peso da Glória. Então, C.S. Lewis, no meio desse livro, ele destaca que se o personagem ali, né, o Wordsworth, tivesse voltado para esses momentos no passado, não teria encontrado o momento em si, mas apenas uma lembrança, aquilo que ele lembrava e acabaria virando apenas outra lembrança. Então ele viveria ali numa eterna lembrança. Então ele fala que a beleza não está lá naquela lembrança, né? Mas veio por meio daqueles objetos, então ele só sente uma saudade ali. Então essa nostalgia que dura toda essa nossa vida é o nosso anseio de reunir com algo no universo no qual nós sentimos separados, que é estar por dentro de entrar por uma porta, né? Que a gente sente saudade. Então é um vazio que nós sentimos a todo momento que a gente quer retornar para esse lugar. Você quer comentar alguma coisa, pastor? Então vou tocar por aqui. Então, é assim, parece haver um aspecto no qual todos como existe nesse nosso mundo um aspecto como se todos nós fôssemos filhos mais novos. Então, nós somos todos exilados. Todos nós vivemos, convivemos no nosso interior com uma eterna saudade de uma casa que a gente quer habitar. Então, a gente está sempre viajando, mas a gente jamais chega. E aí eu até lembrei de uma passagem lá de Efésios que vai culminar no final desse nosso capítulo, que é já não sois mais estrangeiros, né? Então, quando Cristo vem e nos resgata, a gente deixa de ser esse exilado que está perdido. Quando Cristo vem, a gente deixa de estar perdido porque Ele vem trazer o reino. Então, por que que esse conceito de casa é tão poderoso para nós, né? Porque nós, quando a gente vai ler lá no princípio, lá no livro de Gênesis, a gente percebe que a gente foi criado para viver no jardim de Deus. E aquele que é o mundo ideal para o qual nós fomos criados, onde não há morte, onde não há ausência de amor, onde não há qualquer tipo de decadência, não há qualquer tipo de doença. É para isso que nós fomos criados. Então é por isso que nós sentimos saudade, uma eterna saudade dentro de nós, né? Porque nós ansiamos voltar lá e para adorar o nosso Deus. E como eu disse lá no início, essa parábola do filho pródigo, ela está dentro de um contexto muito maior da Bíblia, que é demonstrado a partir do momento que a gente percebe que nós somos esses exilados, né? Então a gente começa
com Adão e Eva, ao pecar, eles saem do jardim, então ele ali é o primeiro exílio que a gente verifica. Quando Caim ele é condenado a perambular incessantemente pela terra depois de ter assassinado seu irmão, então a gente percebe que ele também está no exílio dele. Quando a gente percebe que Jacó, quando ele enganou seu pai e seu irmão, ele passou por anos de exílio antes de retornar. Depois disso, o filho de Jacó, que é José, e sua família, por causa da fome, eles também sofrem esse exílio, eles saem da sua terra e vão para o Egito, onde lá eles começam a habitar, e eles só são resgatados de lá quando Moisés vem para resgatar o povo, né? Então é outro povo que estava exilado, estava no Egito. Davi, antes de se tornar rei, ele também viveu sendo perseguido, sendo fugitivo, viveu no exílio. E por fim, toda a nação de Israel, ela foi exilada novamente e feita prisioneira pelo Império da Babilônia, né? Pelo rei Nabucodonosor. Então a gente percebe que quando Cristo começa a contar essa parábola e ele aborda que ele foi para um lugar distante, ele está tentando colocar na memória das pessoas que eles também são esses filhos, que eles também são essas pessoas que estão nesse padrão de exílio eterno, né? Então a parábola do filho pródigo é sobre cada um de nós. A casa, disse Robert Frost, é onde quando você tem que ir e eles têm que aceitar vocês. E o filho mais novo, no entanto, sabe que um retorno bem-sucedido não é inevitável. Por quê? Porque seus pecados criaram uma barreira e ele não tem ideia de como esse muro pode ser superado. Então, quando a gente olha para esse contexto do filho pródigo aqui, a gente percebe que o filho ele está exilado, a gente percebe que ele tem uma saudade de casa, a gente percebe que ele quer retornar, só que ele acredita que ele só vai conseguir retornar sendo escravo, pagando para voltar, né? Só que a gente vê que tem a graça de Deus, que é quem recebe ele como filho novamente. Então, o filho mais novo, ele sabe que ele pode acabar sendo rejeitado ou forçado a viver no exílio. Ele acreditava naquele contexto ali que ele poderia não ser aceito no âmbito do lar, mas a gente vê que tem um pai ali amoroso que o aceita como filho. E a Bíblia mostra como são altas as barreiras que nossa própria volta para casa, na nossa própria volta para casa como humanos. Todos nós aqui, se a gente parar, colocar a mão na consciência, a gente percebe a multidão de pecados que nós cometemos. Até aquele que se julga mais santo, a gente percebe que tem uma multidão de pecados. E se a gente for tentar a chegar a Deus através das nossas obras, através das coisas que nós fazemos, a gente nunca vai alcançar Deus. É necessário que Ele venha até o nosso encontro. É necessário que Ele venha nos resgatar. E foi isso que Ele fez. Ele enviou o seu Filho para nos resgatar. Então, continuando nessa história de exílio, depois do exílio da Babilônia, o povo de Israel teve permissão para voltar, para deixar a Babilônia, só que mesmo assim, muitos dos judeus que estavam ali convivendo, eles não se sentiam de fato pertencentes à terra onde eles estavam morando. Porque depois que eles retornaram, eles nunca mais conseguiram dominar aquela terra, porque eles sofreram diversas invasões, como da Grécia, da Síria, de Roma. Então eles nunca, de fato, voltaram a ter aquela terra. E o povo, então, ele se sentia ainda oprimido. Então, existiam esse sentimento de que eles eram oprimidos e nós somos oprimidos por conflito dentro dos nossos próprios corações. Do mesmo modo, pelas constantes batalhas e pelas guerras com as nações vizinhas. Então, Israel, naquele contexto ali, eles se sentiam oprimidos porque eles nunca conseguiram retornar ao poder. E nós, dentro do nosso próprio corpo, a gente se sente oprimido também porque a gente vive nessa nossa guerra interna com o nosso próprio coração. E é nesse contexto aqui
que Jesus está abordando essa parábola, e a expectativa daquele povo ali era que viesse um rei salvador, um rei em glória que nascesse num palácio. Só que o que acontece é que quando Jesus declara que ele estava trazendo consigo o reino, ele não veio com as vestes reais, mas ele veio numa manjedoura. Ele veio numa manjedoura e longe de casa também. Ele também veio no exílio, né? Porque se a gente relembrar a história, eles estavam fugindo. Então, durante seu ministério, ele caminhou sem jamais se assentar. Então, ele até afirma lá em Mateus 8:20 que as raposas têm tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então a gente percebe que o Filho do Homem, Jesus, que veio nos resgatar, era uma pessoa que também estava andando como nós e passou por esse exílio como nós para nos resgatar. Então ele não buscou nenhum tipo de credenciamento religioso, não quis ser nada, não quis ser nenhum tipo de rei em poder, mas ele veio aqui e passou por tudo aquilo que ele deveria passar, por toda a rejeição que ele deveria passar, por todo o exílio que ele deveria passar, até o ponto de, na cruz, ele gritar: meu Deus, por que me abandonastes? Lá em Mateus 27:46 a gente vê isso. Então a gente vê que ele passou por toda essa fase aqui na terra, e na cruz ele foi ainda abandonado por Deus. E o que aconteceu? Ele não veio para resgatar aquela nação na ideia deles, que eles estavam querendo um libertador político. Ele não veio para libertar eles politicamente, mas veio para salvar todos os pecados do pecado e do mal e da própria carne. Ele veio para levar a raça humana para casa. O objetivo principal da vinda de Cristo é nos trazer de volta para casa, né? Então ele veio, ele experimentou esse exílio que nós merecíamos, ele foi expulso da presença do Pai, ele foi lançado na escuridão da morte, mas a morte não o segurou. E a gente percebe isso lá em Hebreus 2,14, porque ele derrotou o poder da morte. Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2:24. Então ele pagou o preço pelos nossos pecados com a sua morte, mas alcançou a vitória sobre a morte e reina hoje ao lado de Deus. Ele ressuscitou e algum dia ele vai retornar para tornar essa vitória completa. E aí tem uma citação lá em Isaías 35 que diz: Seu Deus virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mundo cantará de alegria. Os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Então a gente percebe que Deus ele virá para nos trazer de volta essa casa que a gente tanto anseia. E ele começou esse trabalho através da morte do seu filho na cruz. Então, no fim da história, como todos nós somos filhos pródigos, todos nós também iremos participar desse banquete de boas-vindas que será preparado. Lá em Apocalipse 19 fala que terá o banquete do casamento do Cordeiro. E é só a gente relembrar que o Cordeiro é Jesus que se sacrificou pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados e assim a gente pode ser devolvido para a nossa casa. Então, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, tudo aquilo que a gente poderia ter vivenciado no Éden, que é a ausência da morte, a ausência da tristeza, a ausência da dor, a ausência da doença, que o pecado corrompeu, Jesus veio, pagou o preço. Então a gente vai poder novamente passar por esse momento onde não haverá mais morte, não haverá mais tristeza nem choro.
Então Jesus, ao contrário das outras religiões, ele promete uma esperança para a vida humana que onde a gente não vai ficar só flutuando, contemplando, entrar no mantra lá e a gente vai ficar lá só adorando e fazendo coisas repetitivas. Nós iremos para um lar onde a gente vai poder rir, comer, abraçar, cantar, dançar, tudo no reino de Deus, com tanta força, glória e alegria que hoje a gente nem pode pensar. E aí Tim Keller ele termina falando que Jesus tornará o mundo nossa casa perfeita novamente. Não mais estaremos morando a leste do Éden, e sempre vagando e nunca chegar. Mas chegaremos e o Pai irá nos encontrar e nos abraçar e seremos convidados para o banquete. E aí a citação que eu falei de Efésios é Efésios 2,19 que diz: Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, é, nesse capítulo aqui, Tim Keller está falando muito sobre essa esperança que a gente tem. Que muitas vezes a gente passa por esse momento de frustração do nosso peito, onde a gente acha que está faltando algo. E aí Dostoiévski, como eu disse, fala que esse vazio é do tamanho de Deus e só Deus pode preencher. Então, cabe a nós reconhecermos que só Deus pode preencher esse vazio e buscarmos a cada dia a presença do Pai, que pagou o preço do pecado, para que a gente possa novamente estar com Ele nesse paraíso que a gente tanto anseia. Pastor, você quer falar alguma coisa? Breno, É... Opa, acho que a Raimundo vai falar. ô Breno, tô na dúvida aqui é o seguinte, nos seus estudos e diante do que a Bíblia fala pra gente, esse filho que pediu parte da herança para poder sair de casa, no coração dele, eu sei que não dá para saber do coração, mas com tudo que o cerca, ele já não, ele tinha certeza, né, que se ele quebrasse a cara, o amor que o pai já nutria por eles iria ser bem acolhido de volta. Você consegue, nos seus estudos mensurais para mim, que eu tenho cá minhas dúvidas. Então, quando eu olho para o texto, eu acho que ele não tinha essa certeza de que o pai o receberia de volta. Tanto é que a gente vai ver lá em Lucas 15, que é onde está essa parábola, que ele fala que. Cadê? Peraí, deixa eu só achar o versículo aqui. Peraí. Aí ele fala assim, ele fala assim, versículo 17, e tornando em si, disse: Quantos aos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Então eu acho que ele não tinha a expectativa de que o pai fosse o receber novamente como filho. Tanto é que ele pede para ser recebido como um empregado. A gente estudou nos outros capítulos que quando ele faz esse pedido de pai, me dá essa minha parte da herança, era uma afronta porque primeiro herança é só para quem é só depois que a pessoa morre, né? Então ele estava desejando ali a morte do pai praticamente. Era uma afronta também porque ele estava querendo seguir pelas suas próprias ações longe do pai. E aí, quando a gente olha para o texto lá, que ele quebra a cara, que ele passa fome, que ele tá lá junto aos porcos, sem conseguir se alimentar direito, ele torna em si e ele acha que ele conseguirá voltar para o pai como um dos empregados do seu pai. E qual que era a característica dos empregados? Era que eles trabalhavam e aí eles recebiam alguma coisa. Então não era aquele tipo de escravo, como a gente tem conhecimento, era um servo ali que poderia trabalhar e receber o seu salário, né? Então ele queria ser uma pessoa que vai pelas suas próprias obras conseguir alcançar de volta o lado do pai. E aí a gente percebe que o pai, ele, quando vê esse filho retornando, ele fala que esse filho estava morto, mas reviveu. Então o pai o recebe
de volta como filho. Então, a expectativa dele era ser recebido como empregado, era ser recebido como servo. Mas o pai, ele rompe essas expectativas e o recebe como filho. Ele super abunda em graça, né? Me fiz, me fiz entendido? Sim, certamente, ficou claro. Essa era a dúvida que eu tinha, mas essa parte do texto já esclareceu, porque se ele tivesse certeza, ele ia dar um jeito de tentar amolecer o coração do pai, convencer, tipo, não, sou seu filho, não posso ser empregado, não. E ele se propôs como um empregado para ele, pelo menos, se suster, né? É alguma coisa para a sua sustentação. Tá ótimo, Breno. Muito bom. E é Obrigado. interessante que quando ele chega junto ao pai, o pai nem espera ele se explicar. O texto deixa bem claro que levantando-se foi o pai, o filho levantou, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima, o pai o viu, né? E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Então a gente vê que esse pai foi atrás desse filho, o encontrou, o beijou, o amou, e aquele momento ali ele nem deu oportunidade do filho se justificar. Ele nem perguntou o que você fez, por que você fez isso. Tanto é que depois que o pai o envolve de carinho, que ele vai falar: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele não tinha expectativa mesmo de ser filho. Só que aí o pai fala para trazer a melhor roupa, para colocar o anel em suas mãos, para colocar a sandália nos seus pés, para trazer o bezerro cevado, para que todo mundo ali da comunidade pudesse se alegrar com aquele filho que estava retornando. Então, a expectativa era realmente que ele fosse recebido como empregado, mas o pai recebe como filho. Beleza, muito bom. Obrigado, Breno. Mais alguém tem alguma dúvida? Então, é... Raimundo, você poderia orar para a gente, para encerrar esse momento, fazendo um favor? Tá bom, vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, nesse momento nós entregamos a Ti esse momento de comunhão, de alimento da Tua palavra. Que o Senhor possa manter os nossos corações e nossas mentes abertas para receber de Ti toda a sabedoria que vem do alto e a gente poder multiplicar para aquelas pessoas que necessitam e até mesmo para a gente, Pai, que estamos em aprendizado. Quero te agradecer pelo dom gratuito da vida, pela proteção que o Senhor tem dado para os nossos irmãos, que o Senhor continue abençoando cada um, né, nessa sala hoje, estudando, somente aquele que se dispõe a estudar e repassar a sabedoria e a tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vocês. Valeu. Boa noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite.